Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Toda semana a gente traz um convidado aqui para bater um papo. E se você quiser rever programas anteriores, é só você entrar no YouTube. Lá tem todas as entrevistas, todos os programas do Baú de Votu. Só você entrar no YouTube e pôr Baú de Votu. Lá você encontra todas as entrevistas, tá bom? Bem, muito obrigado pela audiência e agora nós vamos conversar com um amigo que já veio falar do avô dele, só que ele teve 2 avós importantes em Votuporanga. Então agora ele retoma para falar do outro avô. Marcelo Zeituni, muito obrigado por ter vindo. Bom, primeiro você veio aqui falar do Dr. Jamilo, que é o teu avô. Isso. Contou muita história que eu não sabia. E agora você vem falar do seu outro avô, o Plínio Marim, que muita gente não o conheceu, mas todo mundo sabe que o Plínio Marim, por causa do estádio, né? Primeiro ali na Rua das Américas, né? O estádio Plínio Marim, e agora a Arena Plínio Marim. Marcelo, primeiro, obrigado por você ter aceito. E conta um pouco como é que o teu avô veio para Votuporanga. Eu que agradeço, que joia. A audiência é enorme do Baú de Votu, né? Que legal, o pessoal encontra a gente e pede no Zap para mandar o link do YouTube, né? Muito legal. Meu avô, Plínio Marim, ele veio de São José do Rio Pardo, né? Nascido lá. Começou a trabalhar no cartório desde os 11 anos de idade, ele só fez até o 4º ano de grupo. Aí depois ele vai para Quatá, a cidade do Pedro Stefanelli, meu amigo. Sim. Aí lá em Quatá nasce minha mãe, a professora Márcia de Castro Marim, nasce em Quatá. Lá ele era oficial do cartório de notas. Daí ele passa no concurso pro cartório de Votuporanga. Isso aí que me... Ele podia fazer concurso sem ter o ensino médio? Sim, na época não havia nenhum empecilho, até porque, né, era muito, o nível superior na época era meio complicado, né? Não se achava, tinha os rábula, tinha... tinha um rabo. Então você não tinha exigência de escolaridade. Uma das exigências que eu lembro, minha avó falava, era o livro, né? Meu avô publicou um livro na editora Saraiva, ele foi premiado por ter ficado em 2º lugar na venda de livros na área jurídica por muitos anos. E esse livro ajudou demais na pontuação. É um livro que chama Prática dos Registros Públicos. Isso ele escreveu em Quatá? Sim. E aí ele se posicionou a assumir o cartório de Votuporanga. Minha avó falava também que estava entre Votuporanga, Ribeirão Preto e São Bernardo. Graças a Deus, nós viemos à cidade de Brisas Suaves, pelo destino. Aí ele prestou concurso e esse cartório não existia? Não. Aqui em Votuporanga respondia o cartório de Tanabi. O oficial era o Ganot Chateaubriand. Filho do Chateaubriand? Não, é o filho mais novo do Assis Chateaubriand, né? E esse Ganot Chateaubriand que foi que lavrou a ata da fundação de Votuporanga. Então, por Tanabi, ele era uma área onde, quando cria-se a comarca de Votuporanga, cria-se a questão do cartório. Tanto é que o cartório aqui, no começo, era cartório de registro de documento, cartório de registro de imóveis, cartório de juizado civil, cartório do júri, fazia tudo. Era tudo num só? Tudo num só. E, além disso, ele foi designado a fazer a questão eleitoral. Não havia cartório eleitoral, então ele era responsável pela toda a parte eleitoral de Votuporanga, Jales, Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Estrela do Oeste e Palmeira do Oeste. Que ano isso, Marcelo? Isso em 1953, quando ele veio para cá. Sim. Meu avô chega em abril de 53 em Votuporanga e meu tio Fernando, que era para estar aqui, né, ele falou, vai você. Não, o Fernando não vem, ele é tímido, ele fala que ele não... Um abraço, tio, queimei o aqui. Meu tio Fernando nasce em julho, né, então, quer dizer, um intervalo de abril para julho, então meu tio já é votuporanguense. Em abril de 1953, já desembarca em Votuporanga. Marcelo, mas o Ganot Chateaubriand, ele não chegou a viver em Votuporanga, só em Tanabi, ele ficava em Tanabi, né? Inclusive lá tem uma escola estadual com o nome dele. Ah, é? Ganot Chateaubriand. Porque, eu não sei se você sabe, o Assis Chateaubriand, ele foi um grande incentivador
dos aeroclubes, né? Legal. Ele conta o Aeroclube de Votuporanga, ele era uma figura. Então ele chegava que precisava de avião. Então ele precisava de avião. Então ele chegava num fazendeiro, dá um avião. E a gente coloca o nome da sua filha, do teu filho. Então as pessoas davam avião, ele batizava com o nome. Que legal. E inaugurava. O Assis Chateaubriand, ele achava que o Brasil precisava de pilotos para uma guerra, né? Então foi aí que ele incentivou, foi um grande incentivador dos aeroclubes no estado de São Paulo. Professor Aguinaldo de Oliveira que me falava, olha, o seu avô substituiu Ganot Chateaubriand. Pô, não é pouca coisa, né? E o Ganot foi um... eu sei que ele teve lá por Tanabe, mas... Bom, aí ele veio e assumiu o cartório aqui de Votuporanga em 53. Em 53. E... Uma das primeiras coisas que ele foi nomeado pelo juiz à época de ser o chefe do serviço de colocação familiar. O que era isso? Crianças até 14 anos que estavam desamparados, né, ou situações muito vulneráveis, arranjava-se famílias para abrigá-los. Ah, tinha isso. Isso. Aí quando ele assume o serviço, naquela época não existia previdência, não existia, a cobertura social era pequena. E ele assume o serviço, havia 14 crianças. Em um ano, ele levou para 300 crianças. Então, o meu avô, eu defino ele com duas palavras, né? Trabalho e capricho. Então, ele era muito esforçado, trabalhador, né? E o capricho, fazer as coisas com esmero, com um absoluto cuidado. Eu estou há 20 anos na vida pública, e meu avô Plínio Marim, eu lembro uma frase dele que ele falava assim, a coisa pública, o bem público, o dinheiro público, tem que ser cuidado assim como se fosse uma joia, né, sempre muito bem guardada, cuidada. Ô Marcelo, então deixa eu entender. Então, Votuporanga teve cerca de 300 famílias que acolheram crianças. 300 crianças, 300 famílias, pode ser que uma família acolheu. Uma teve dois, assim, mas aproximadamente. Mais 300 crianças. Em um ano, quer dizer, é uma coisa assim que você vê, é um esforço, imagina um esforço que envolvia sindicâncias, visitas, né? Então, envolvia um monte de coisa. Então, tanto que ele era esforçado quando ele pegava uma missão. Ele pegava uma missão, cumpria. E não podia ser qualquer família, né? Sim. E eu tô pensando aqui agora. Tanto é que antigamente a gente ouvia falar, né? Eu fui criado por tal pessoa. Filho de criação. Tinha muito isso. Então devia ser por aí. E eu fico pensando o seguinte: naquela época, Votuporanga era uma cidade pequena, então não tinha tanta família assim, né? Sim. Quer dizer, eu acho que aí também ia do convencimento, do poder de convencimento do teu avô para com as famílias, né? Certo. Porque tem muita família que não quer uma pessoa em casa, né? Então... Com certeza, é um trabalho árduo e típico dele mesmo, de firmeza e constância de propósitos. Marcelo, deixa eu falar uma coisa. Eu nunca conversei com seu pai. Nunca. O meu avô. Com o teu pai eu conversei muito. Eu nunca conversei com teu avô. Mas eu ouvi ele andar na rua, eu achava ele assim um gentleman, sabe? Um cara sério. Causava até um pouco de medo para a molecada, né? Para a criançada. Ele, ao mesmo tempo que ele era assim, ele tinha esse relacionamento, né? Como que ele era em casa, assim, com os netos, com as pessoas? Ele era rígido. Ele era rígido, vamos pôr assim, vô bravo, mas muito amoroso ao mesmo tempo, né? Porque a gente entende, as pessoas do sistema judiciário, né? Um promotor, um juiz, um cartorário, né? Todo desse sistema, assim, a gente não vê na rua. Não vê, fica meio... É cabeça de bacalhau, a gente não vê eles na rua, né? Meu avô não, ele ia para frente, fazia para frente de vários movimentos. Ele foi, por exemplo, tesoureiro, tinha os nomes na época, do Zenir, do Pieroni, lá, da Caixa dos Alunos, lá de fazer melhoria nas escolas, né? Então, ele ia para frente, a vida esportiva. Então, ele ainda se mostrava. Mas esse pessoal já é mais reservado, né? Mas dentro de casa,
muito agradável, bebedor de vinho, uma pessoa que gostava de uma boa música, gostava muito de televisão. Tanto é que ele é o pioneiro da Contevo aqui em Votuporanga. Junto com o Domingos Pignatário. Ele faz a Contevo, era um órgão particular, né, para viabilizar a vinda da televisão aqui. Num segundo momento, ele passa a ser um órgão municipal. Que a Contevo, que era com N, passa a ser com C, de Conselho Municipal. E aí, o senhor Domingos Pignatário é o primeiro presidente. Ele é o primeiro do Contevo, do pioneiro. Então, eles foram os dois grandes pioneiros na área vamos pôr assim, da comunicação da cidade. E tinha um japonês também, que era o técnico. Sumiu o nome dele. Sumiu também. Murata. Acho que é Murata, né? Bom, agora tem uma coisa que talvez você não saiba. Quando a Contevo, eu acho que foi isso, quando a Contevo passou para ser municipal, a prefeitura colocou uma taxa, não sei se mensal, anual, para quem comprava uma televisão. Então você ia na Casa Alvorada, você comprava uma televisão, você tinha que pagar uma taxa. Por que essa taxa? Exatamente. Para investir na antena, para investir nos equipamentos. Imagina. Estava no zero, né? O Aguinaldo de Oliveira contava que eles saíam com uma antena, né? E andando. Aqui tá bom, aqui não. Para saber onde é que ia colocar a antena, né? Um lugar alto, isso. Né? E, então, quer dizer, era uma coisa muito precária, né? As primeiras imagens, imagino que seja corrida de mosquito, né? E eles deviam achar que estava assistindo alguma coisa, né? Não, e outra coisa. Você ligava a televisão, daqui a pouco começava a correr vertical. Lá tinha televisão, tinha vertical e horizontal. Isso. Aí você ia... Aí corria na vertical. Eu lembro quando veio a TV Cultura, que foi um momento bem depois, meu avô comemorou, veio o HF, lembra do HF? Lógico. Em cima da televisão, um aparelhinho. Você comprava o aparelhinho. Ele comemorava aquilo era melhor, mesmo não estando à frente, na presidência, mas sempre colaborador. E as pessoas tinham muito aquela televisão colorida, que era aquela... aquele plástico verde. Era verde, vermelho. Era televisão color Mac. E era uma coisa. Então o teu pai também foi o precursor na parte televisiva, mas meu avô principalmente na parte... Eu falo teu pai, teu avô. Mas principalmente na parte esportiva. No ano que ele chegou, o prefeito, o capitão Leônidas, né? Leônidas de Almeida. De Almeida, o capitão Almeida, já nomeou ele, através da prefeitura, um cargo voluntário, como responsável pelo esporte do município, como coordenador esportivo de Votuporanga. Marcelo, só um parênteses, deixa eu só entender, porque eu não sei se uma de cartório me confundo. Não. Porque o capitão Almeida, ele veio para cá para montar o segundo cartório. Quando o teu pai veio, já tinha o cartório do capitão Almeida. Eu desconheço, não sei. Mas o capitão Almeida era prefeito. Era prefeito e em 53 ele nomeia o Plínio Marim como coordenador de esporte de Votuporanga. Ele era prefeito. Mas você sabe por que o capitão Almeida veio para Votuporanga? Não tenho a menor ideia. Ele lutou na Revolução Constitucionalista de 32? De 32, contra Getúlio e tal. E eles perderam. E ele foi... Nós perdemos, Paulista. Nossa, e ele foi morar... E ele tinha um cara em São Paulo que era um poder no estado de São Paulo fantástico. Ele mandava mais que o governador. E ele ficou escondido numa fazenda, lá que ele morava, e foram lá e fizeram um atentado para matá-lo. E não conseguiu. Aí ele foi para Campinas, não me lembro onde ele foi, também tentaram. Aí ele foi nesse cara e falou assim, eu não sei para onde eu vou, os caras estão... Ele falou, tem um lugar para você ir. Fim do mundo. No sertão. Você vai assumir o segundo cartório em Votuporanga. Lá ninguém te acha. Foi aí que ele veio para cá e com essa indicação, né, e montou o segundo cartório. Bom, Marcelo, eu te interrompi, então, retomando. Aí o capitão Almeida nomeou o seu avô para cuidar do esporte de Votuporanga. Exatamente.
Aí ele faz a primeira corrida de pedestre em Votuporanga, faz os primeiros torneios de futebol, faz o primeiro torneio de bocha. Então eram os esportes da época. Não existia piscina, por exemplo, em Votuporanga. Não. A piscina, meu avô era entusiasta, ele ajudou a construir a Votuporanga Clube. O seu avô, ele jogava bola, ele praticava algum esporte, porque ele gostava de esporte? Ele era bom ou era perna de pau? O Carlos Márcio de Castro Junqueira, que era sobrinho do Plínio Marim, pouca gente sabe disso, que a mãe do Carlos Márcio é a irmã da minha avó, Suzana. E quando meu avô foi o primeiro presidente da Votuporanguense, o Carlos Márcio foi o primeiro tesoureiro, e depois o Carlos até seguiu muito mais na Votuporanguense que o próprio meu avô. O Carlos falava que meu avô era um craque de bola. É mesmo? É, craque de bola. Mas ele começou a trabalhar aos 11 anos, então ele nunca pôde jogar, a não ser de um jeito recreativo. E jogava bote, fazia... Ele era um esportista, um grande esportista. Tanto é que ele chega aqui e já é nomeado pelo prefeito para cuidar da área esportiva de Votuporanga. E fez inúmeros torneios amadores de futebol, né? Além das corridas da própria bote. Depois nós vamos falar mais da Votuporanguense. Vamos voltar um pouquinho. Quando o teu avô assumiu o cartório, ali trabalharam muitas pessoas que também depois seguiram carreira, né? O Torrinha trabalhou com ele, né? O Emílio. O seu Emílio Lievna, né? Conhecido como Torrinha, pai do nosso amigo Luiz, nosso amigo Flávio, nosso amigo Paulo. Ele era oficial maior do meu avô, né? Meu avô era o cartorário, o dono do cartório, né? Em língua normal. E o seu Emílio era o oficial maior. É uma pessoa de confiança, né? E foi até a morte do meu avô em 88. Foi seu Emílio, tanto é que depois ele passa a ficar com o cartório. E depois o Luiz Torrinha sucedeu o pai. O Jair, o Carlinho Marnardi, o Carlos Márcio, que não é meu tio, é um funcionário que entrou menino lá e sempre trabalhou em cartórios, né? Vários frequentaram ali, o Toninho. Então, várias pessoas passaram pelo cartório, né? E aprenderam muito com meu avô. O Marquinhos Dores trabalhou lá. O Marquinhos também. Meu tio Fernando, filho do meu avô, trabalhou lá. Então, vários passaram por lá. E, Marcelo, e naquela época, era muito comum adolescentes trabalhar em cartório, né? Sim. Assim, ter dois adolescentes, né? Porque aprendia, naquela época não existia a facilidade da educação, né, da escola. Então você aprendia fazendo, né, o empirismo. Então tinha que entrar novo para ir aprendendo, né? Você vai aprendendo as coisas. Tanto é que meu avô entra com 11 anos, né? Então, mesmo sem alfabetização completa, mas ele tinha um bom domínio da língua portuguesa. Escreveu um livro. Foi escritor. Tinha uma facilidade com as línguas estrangeiras, porque ele viajou muito o mundo inteiro, então ele tentava aprender palavras. A minha avó falava, mas ele tentava aprender palavras, era muito fuçado. E ele faleceu com quantos anos? Com 73 anos, em 1988. Sei. Bom, e aí quando teve a junção do América com o VEC, né? América com o VEC. Me disseram uma coisa, não sei se é verdade. O América tinha camisa vermelha. Um era rubro-negro. E o outro era branco e preto. E prevaleceu. O outro era tricolor. Não, era branco e preto. Ah, é? Era branco e preto. Aqui no livro do grupo do Memorial de Votuporanga, né, que eu peguei para ver, falava que um era tricolor e outro era rubro-negro. Mas o tricolor não cita as três cores, então pode ser que seja branco e preto e... Até hoje só lembro do branco e preto. Que me desculpe o pessoal. Não, porque tem essa história. E aí ficou aquela história. Que cor que vai ser a camisa da Votuporanguense? Né? E disse que o Plínio Marim bateu e ganhou para ser branco e preto, porque ele torcia pro VEC. Então ele falou, vai ser o branco e preto. Né? Tem gente que fala que é por causa do Santos, né? Na época do Pelé, aquela época que estava surgindo ali. E o Osório Casado teve aqui. Seu Osório. Aquela foto, todo mundo conhece. Isso. Assinando. Isso. 23 de dezembro de 1956. 56. Tem um garotinho no fundo lá. Isso. O Osório fala que é ele. É ele. É ele.
Aí, como é que vai chamar o estádio? Aí disse que o seu avô, aqui, ó, esse garoto aqui, falou pro Odório, vai falar como é que vai chamar o campo da Votuporanguense. Aí o Odório, Plínio Marim. Aí todo mundo, né, aí ficou. E você sabe quanto que o teu avô pagou pelo terreno? Não, o terreno era do VEC, doação salvo me engano, da família Lupo. Da família Lupo, né? Dona Zumbi. Não, na verdade. Doação, né? Então, não foi doação. O teu avô, isso eu sei porque sou da família. Sim, sim. O pessoal conta. Seu avô chegou na dona... E a dona Zumira era uma pessoa, ela doava para a escola, né? Seu avô chegou na dona Zumira e falou, dona Zumira, nós precisamos que a senhora faça a doação desse terreno aí. Ela falou, não, doação eu não faço, vocês têm que me pagar. Ela falou, quanto? Ela falou, o senhor faz um terno pro meu filho, Vicente? Então o Vicente Lupo ganha um terno. Ganhou um terno. Nós ganhamos estádio de futebol. Nós ganhamos estádio de futebol. Ali em frente, ali quando era na ali na Rua das Américas. Disse que aquele terreno custou um terno. Quer dizer, foi doação, lógico que foi. Né? Eu sempre entendi como doação. Mas claro que foi. A dona Zumira contava essa história. Eu não conhecia. Ela contava a história que foi. Que joia. Trocou com um terno. Bom. Foi uma tarefa fácil. O capitão Leônidas, o prefeito capitão Leônidas de Almeida, nomeia meu avô, Plínio Marim, em 54, para fazer a fusão dos dois times, nomeado pelo prefeito. Demorou 2 anos de convencimento, de trabalho, de parte jurídica, parte legal, cores, né, de aonde vai ser o estádio, né, porque lá na Vila América, no Campo do América, lá é vendido, loteado para custear a construção do estádio. Então, foram até chegar naquela foto, dia 23 de dezembro de 56, foram 2 anos. Porque o campo do América era ali em frente onde é o Zenir. Isso. Era ali. Vila América. Vila América. E eu achava que o América teve esse nome por causa da Vila América. Me falaram que é o inverso. A Vila América teve nome pela América. Eu não sabia também. O Osório contou essa história. Eu não sabia, que legal. Né? Seu Osório, aliás, seu Osório Casado é uma referência aqui, né? Um grande votuporanguense. Ele sabe porque viveu a história. Ele sabe porque estava lá presenciando e, principalmente, colaborando. É um grande votuporanguense. Não, meu reconhecimento. No esporte, o escritório dele, ele pegava aquele monte de ingresso para vender. Os caras não queriam nem saber. Ele falou, Osório, e ele era, né? E ele era um grande, né? Mas eu falo era porque na época... torcedor do América de Rio Preto. Não é que ele era um torcedor do América de Rio Preto. Muitos de nós gostávamos do América. Era o time, né? Como outros gostavam do Rio Preto Esporte Clube. Mas o América era o grande time. Sim, time então ele queria o time. O Carlos Márcio, meu tio, por exemplo, ele detestava o América. Por causa dos confrontos com a Votuporanguense. Sim. E o Osório tinha até cativa lá do América, né? Então, o Osório sempre foi uma pessoa muito ligada. Foi goleiro do América daqui, de Votuporanga e tal. Aí eu não sabia dessa história, então, porque eu até perguntei para você, onde é que se conseguiu dinheiro para construir aquele estádio? Foi o loteamento na Vila América do antigo campo, é claro, com doações. O meu bisavô, o Chico Marim, pai do Plínio, veio ajudar a plantar a grama. Então foi um grande esforço, né? Tem uma lenda, não sei se é verdade, que meu avô pagou todo o alambrado, né? Então, foi um grande esforço da cidade para ter o primeiro time oficial, para ter o primeiro estádio, né? O estádio, porque antes tinha campo, aí fazer o estádio. Né? Dizem até que acho que o Mário Pozubon doou material. Isso na segunda vez, vamos chegar lá. Porque na primeira vez... na época do Rachid Johnson. Isso, Rachid Johnson. De 57 a 61, meu avô foi presidente da Votuporanguense. Em 60, nós fomos campeão da 3ª divisão. Mexemos pauzinho na federação e fomos para a 1ª divisão, né? Pulou. Foi o último ano do meu avô como presidente. Em 67,
2007 é o nosso grande time, né? 67 é o nosso grande time. Então, aí vem em 69, o Rashid, porque em 67 é aquele grande time, em 68 o time acaba. Né? Marão. Liquida o time, Cardozinho e Liminha vai pro Flamengo. Liquida o time, então. O futebol entra em crise. Aí em 69, o prefeito é o Dalvo Guedes, um visionário. Ele vai com o presidente da Votoranguense, Rashid Once, o seu Dalvo exigiu que o meu avô fosse o presidente da comissão para a construção do estádio. Para reconstrução. Não, porque é o seguinte... Porque a federação fez novas exigências. Então, mas porque é o seguinte... que praticamente reconstruiu o estádio. Não, mas eu acho que o mais pesado é que lá, que a gente chamava de pela-porco, né, na geral, aquilo era de madeira. E tínhamos bambus. Eu morria de medo. Era um arquibancada. E aí, né, o senhor Rashid não fechou porque aqui onde tinha o lar atrás dos gols não tinha. Atrás dos gols nunca foi fechada, né? Nunca foi fechada. Ele fez aquela arquibancada de cimento. Então essa foi a grande obra acho que mais pesada e tal. Isso. E o senhor Rashid, ele falava assim... lidera esse movimento. E o senhor Rashid falava assim, quando eu fui presidente, nós não tivemos time, mas eu... Tinha arquibancada. Eu construí a arquibancada, né? Muito mérito do senhor Rashid. Na época, existia uma crise de cimento no Brasil. O meu avô, ele ia atrás das coisas, ele fazia acontecer. Ele manda uma carta, naquela época a carta era uma coisa assim, né? Fantástico. O Antônio Hermílio de Moraes Filho, que além do grupo Votorantim de Cimento, era o presidente da Federação Paulista de Futebol. Ele era o presidente na época? Ele convence o Antônio Hermílio de Moraes a vender 3 mil sacas de cimento por mês para a gente fazer aquelas construções. E meu avô comprou no nome dele, né, pagando adiantado, aí recebia, aí o clube fazia o reembolso e tal, e saía. Teve, nessa época da reconstrução, um livro de ouro, né, é muito antigo, antigamente falava. Tinha um livro de ouro. O Wilson Nasser Marão, que liderou esse livro, coletou 500 doações. Né? Então, 500 doações, uma cidade pequena naquela época. Hoje, talvez, não sei se conseguiria 500 doações. Então, foi um grande movimento da cidade para a reconstrução do estádio. Né? O meu avô conversa com o juiz de direito, consegue 30 presos para irem lá, escoltados, para trabalharem lá como pedreiro. Então, foi um grande movimento. Imagino que a cidade foi um acontecimento. Eu acho que muita gente, eu falei do Mário Pozobon, mas muita gente doou. Né? Sim, o seu Mário também, o seu Mário eu lembro. O seu Mário me contou isso. Agora, uma coisa que eu lamento muito, eu era garoto, né, jogava lá, e na entrada, você estava no vestiário, aí tinha um túnel. Isso. Antes de entrar no túnel, tinha uma pedra de mármore com o distintivo da Votoranguense. Assim, era a coisa mais linda do mundo, né? E eu acho que quando desmancharam deve ter... Placar. De aro. Eu achava maravilhoso também. Era com... Acho que era com cal que eles punham. Punham o nome do time, né? Aí de vez em quando era visitante. Visitante. Né? Visitante era sempre. E foi a Votoranguense sempre teve muito apoio, né, da população, né? Existia um sentimento de pertencimento, né? Quando existe o sentimento de pertencimento, a cidade abraça. Eu acho que esse é o detalhe, né? A gente fala muito em marketing esportivo, mas time do interior tem que ter esse sentimento. E vou mais além, não é só a cidade que abraçava. Você conversa com moradores de Ponte de Gestão, Amédio de Campos, Alves Florense, Valente Gentil, Anhandeara, todos torciam para o Votoranguense. Vinham aí, né? Então era muito comum. Assim como a gente torcia, um ou outro de nós torcíamos para o América, né? Hoje a gente gosta do Mirassol, do Novo Horizontino, né? A gente tem esse nunca. Esse sentimento. Mas eu não sei qual era a capacidade do estádio. Mas não me lembro. Segundo o livro, fala que 10 mil lugares. A federação, nessa reconstrução, exigiu alambrado de 2,5 metros,
vestiário isolado para a arbitragem e para o time visitante. E aí fizeram ali no canto. A capacidade para 10 mil habitantes. Ao longo do tempo, o tamanho das pessoas mudou, né? Para o Corpo de Bombeiros. Né? Nós também ficamos um pouquinho mais obesos. Mas para o Corpo de Bombeiro, na época, o tamanho padronizado era menor. Então, imagino que hoje devia ser um estádio de 8 mil lugares. E lotava. E lotava. Sabe? Lotava. Uma cidade de 35 mil habitantes, 8 mil pessoas no campo. É uma coisa absurda, né? E outra coisa, e como era mais ou menos próximo, né, do centro, muita gente ia a pé. Sim. Você via aquele monte de gente que lá lotava, né? E hoje o CAV joga na Copa Paulista dando 1.700, 1.800, né? E já é um grande... Já é um bom público. É um bom público. A Copa Paulista deve ser recorde. Então, quer dizer, havia aquele... né, da Votuporanguense, né? Eu morava na rua Mato Grosso, não sei, na rua, assim, o estádio, o Plínio Marinho antigo, para quem não se lembra aqui em Votuporanga, ele ficava na Rua das Américas, o fundo é a Rua Brasília, né, que é a rua ali do ginásio ali, do terceiro ginásio antigo, escola Cícero Barbosa Lima Júnior, que eu estudei. E entre ruas Mato Grosso e Alagoas, eu morava no Mato Grosso. Então, o que acontecia? A cidade meio que acabava para lá, porque não existia o Vale do Sol, não existia tudo ali embaixo. Então, quando acabava o jogo, ou ia começar o jogo, tinha um fluxo muito grande de pessoas em frente à minha casa. Eu ficava ali, criança, né, vendo aquele monte de gente passar, para depois eu ir. Então, era muita gente, era um acontecimento. É o que você falou, muita gente a pé, porque é no centro da cidade, né? Então, era uma coisa muito bacana, um acontecimento. O jogo era um acontecimento. Bom, E o que mais o seu avô fez? O que assim que você pode destacar? Ele era ligado também à cultura, né? Você falou que ele gostava de tocar. Né? Ele tocava piano, tocava gaita, tudo no ouvido. Ele nunca fez curso, né? Então é uma pessoa muito caprichosa. Mas, por exemplo, na construção da hoje catedral, a nossa igreja matriz, ele, além de um grande doador, ele foi responsável pelos contratos de toda a parte de mármore, toda aquela pintura do teto, que era uma firma especializada, né? Não existia assim, não é... Pouca gente faz hoje, imagine na década de 50. Então, ele cuidava dessas situações, como nas escolas, que ele era livro caixa, tudo numa forma voluntária, e aonde ia, fazia acontecer, fazia mexer, né? Então, vamos construir estádio e vai ser bom e vai ser referência, né? Então, sempre fazia isso. E sempre apoiado pelo Carlos Márcio na parte do futebol, né? O Carlos Márcio era o sobrinho que acompanhava o tio. E o Carlos Márcio me confidenciou uma coisa seguinte, né? Meu avô não admitia que comprava juiz. Naquela época era muito comum comprar o juiz de futebol. Né? E o Carlos Márcio lá pegava dinheiro, falava que era pra lanche, não sei o que, do jogador, e ia lá e comprava o juiz. Carlos Márcio era muito... Ou figura, né? E um convite para Márcia Cristina, minha prima, né? Ela tem que vir falar do pai dela aqui, né? Não é possível, né? Seria um programa espetacular, né? Mas ela está em Goiás. Sim, né? Mas vem para Votuporanga sempre, ela adora Votuporanga. Eu a conheci no dia que as cinzas do Carlos Márcio foi lá no Plínio Marinho, eu estava lá. E foi um dia maravilhoso, né? Assim, foi emocionante. O último pedido dele foi que as cinzas dele fossem cremadas, obviamente, e as cinzas jogadas na Arena Plínio Marinho, né? Então foi um dia bacana, veio bastante gente, a imprensa, amigos. E o João Carlos fez um discurso lá, ele falou uma coisa que eu não sabia, e aí eu conversando com alguns parentes aí, que também não sabia, depois disse que era verdade mesmo. Disse que o Carlos Márcio, ele ganhou, ele teve uma herança de uma tia dele. Do pai dele. Do pai dele? O pai dele era Junqueira, da família de Ribeirão Preto. Mesmo. Diz que ele pegou esse dinheiro e pôs na Votuporanguense. Também. Né? Além de jogar na loteria, né? Fez um timaço. O Carlos Márcio, ele foi campeão em 78, que é o time que eu mais gosto da Votuporanguense até hoje. França, Cílio Sidão... Toninho Caju, Tuta, né? Paçoca, um timaço. É o que eu mais gosto, de 78. Não foi 79? 78. O França, goleiro, meu amigo, manda um abraço para ele. E o time de 82. Ele montou um time que era um timaço também, só que acabou não sendo campeão.
82 foi quando veio o Acho que Valor. Já tem Mário Celso, o Valor, já tem outra turma. Foi um timaço. Foi um timaço. Que alguns depois voltaram até no time da Desdroga 86, né? Que foi outro timaço também. Então, mas eu estava conversando com o Zé Branco aqui, e o Zé Branco trabalhou lá na Desdroga. Grande goleiro, grande São Paulino, meu amigo. Grande goleiro. Um abraço. E ele disse que a Desdroga era mais futebol de salão. Sim. Talvez no torneio do Votuporanga Clube, né? Que era um grande torneio. Né? Sim. E o Zé Branco me confidenciou que ele não gostava de jogar futebol de salão. Ele falou, só joguei futebol de salão na Desdroga, né? Ele gostava de jogar futebol de campo, né? Aí depois ele jogou na Giovanel, que foi um dos maiores times amadores. Timaço. Depois daquela fase, lógico, né? Do amador da Votuporanguense e tal. E o Carlos Márcio, ele veio para cá para trabalhar com o teu avô? Isso. Ele vem para cá, trabalha no cartório do meu avô, depois ele passa e vai no cartório de Estrela do Oeste. Mas ele já era advogado? Não, ele foi advogado depois. Ele foi, eu não conheço a história do Carlos Márcio certinha, mas ele tem o cartório de Estrela do Oeste. Depois ele faz direito. A turma dele tinha o rapaz, tinha um pessoal que eles iam para Rio Preto de carro. Ia para Rio Preto à noite fazer. Isso eu lembro das histórias dele. Aí sair da aula, ele tinha que tomar cerveja para depois ir embora. Aí o pessoal esperando ele. Ele gostava de tomar cervejinha. Eu lembro, na época, loteria esportiva, tinha, numa lotérica, tinha uma menina que ficava só para fazer os jogos dele. Ele levava um tanto assim, ó, né? Ele gostava. Ele gostava Ganhou bastante. Perdeu mais. Mas ele ganhou bastante. Mas uma parente dele, não sei, sobrinha, não sei, estava dizendo que quando foram mudar alguma coisa, quando ele faleceu, disse que encontraram caixas com volantes de jogos, né? Ele era... E ele jogou bola, o Carlos Márcio? Não, o Carlos Márcio não. Ele é o primeiro técnico da Votuporanguense. Quando começa o time, você pode ver nas fotos, ele é técnico ele era tesoureiro do time técnico, né? O meu avô do Jamil era o primeiro médico, o Plínio Marinho o primeiro presidente. Então começa a história da Votuporanguense com a família toda. Com a família. O primeiro ano que a Votuporanguense disputou foi em 59? 59. E o Carlos Márcio era o técnico? Era o técnico. Talvez até técnico do amador, não sei se no oficial eu acho que já não era, mas nos primeiros jogos amadores, os amistosos, já era o Carlos Márcio era técnico, tá aqui no livro, nas fotografias. Porque tinha um policial, tenente, não sei o que, sumiu o nome dele aqui, que ele andou sendo técnico também da Votuporanguense naquela época e tal. Um dos primeiros é o Antônio Julião, que veio para cá. Não, o Antônio Julião foi em 67. Então, mas ele tá no começo, depois ele volta em 67. No livro, ontem eu dando uma lida para somar alguma coisinha. Julião foi antes. Foi antes, segundo o livro foi, depois ele volta pro melhor time talvez que nós tivemos, né? Gazeta Esportiva, pelo menos, reconheceu que foi um grande time do interior. Não, eu já contei isso 1 milhão de vezes. Em 75, quando eu fui trabalhar na Gazeta Esportiva, eu ali e tal, e tinha o Solange Bibas, que era um grande jornalista, um dos maiores jornalistas esportivos que teve e tal. Aí ele, não sei quem que falou, Votuporanga, e ele falou assim, você é de Votuporanga? Eu falei, sou. Um dos melhores times que eu já vi jogar na minha vida foi a Votuporanguense. De 67. O Votuporanguense tinha era reconhecido como um grande time, né? Um grande time, Como a Seleção Brasileira de 82, né? Era o melhor time, mas não ganhou. Foi o 15 de Piracicaba que levou o título. Né? Foi o 15. Mas aí também parece que o juiz foi comprado. 1-0 pra gente no primeiro tempo, 4-0 no segundo, aí ficou 4-1 o jogo, então é esquisito, né? Foi meio complicado. Para quem não sabe, foi no Pacaembu, em São Paulo, foi no Pacaembu. Final, Votuporanguense e 15 de Piracicaba. Naquela época não podia fazer alteração, acho que um jogador nosso machucou, salvo me engano foi o Cardorzinho. E só podia, de reserva, só podia ter o goleiro. Só goleiro. Então não... Que era o Bidão. Bidão tinha 16. Grande Bidão também, né? Grande Votuporanguense também. Bidão. Na época tinha. Marcelo, então quer dizer, a família Zeitone, junto com a família Marim,
eles meio que monopolizaram o futebol em Votuporanga. No começo sim, sim. E o Carlos Marques depois aí tocou... Porque o doutor Fernando era um médico. Meu pai, doutor Miguel, e meu tio, doutor Fernando, juntando, deu mais de 15 anos como médico da Votuporanguense, de modo voluntário. Meu avô, né, somando os três, doutor Jamilo também. Somando os três, foi mais de 15 anos médico da Votuporanguense, não só médico, mas o hospital à disposição do time. Sim. Internações, né? Tudo de modo voluntário, porque entendia que era para o bem da cidade. Ué, eu lembro uma vez o Renatinho, ele subiu de cabeça e bateu. Na época do doutor Fernando. Doutor Fernando, meu tio. Desacordou e levaram ele lá pro hospital nosso. Pro hospital do doutor Jamilo. E eles que... Eu não sabia que o doutor Jamilo tinha sido médico. Foi também. Foi o primeiro. Ah, é? Tá na primeira foto lá. Tá, meus dois avós estão na foto do primeiro time oficial da Votuporanguense. Um como presidente, o outro como médico. Sim. E a parte legal, né? Quando o pessoal fala do nome do estádio, vai falar assim, mas como que é um estádio municipal se foi dado o nome em 57, né? Então vamos lembrar, o time era particular. O time não era público, né? O estádio era privado também, né? Então tudo era privado. O estádio era o time que era particular, não era público. Que era da diretoria. Isso, exatamente. Aí, numa nova situação, a Votuporanguense entra em dívidas, onde há um trabalho também do meu avô para zerar as dívidas, fez um leilão e colocou o valor do estádio, o valor unitário da moeda corrente, como se fosse hoje R$1. R$1. Foi leiloado e é arrematado pelo seu Nácio Marão e pelo seu Carlos Ferrari, e eles doaram... Cada um deu metade. E eles doaram para o município. Então, a partir de então, vira estádio municipal. Aí tem uma grande polêmica, que foi, para ser estádio municipal, Plínio Marim teria que ser denominado pela Câmara Municipal. E a Câmara seguiu a denominação e tudo. Quando aconteceu isso, seu avô 75. Seu avô já tinha morrido? Não, meu avô morreu em 88. Isso é 75. Então, porque... Olha o tanto que andou aí. 75. Porque eu não sei se naquela época existia essa lei ainda. Porque existe uma lei... Isso, não existia impedimento de quem está vivo. De denominar para pessoas vivas, né? Não tinha isso. Mas existia uma orientação, acho que no estado de São Paulo. E o prefeito Luiz Deara, da época, veta o projeto e fala que não poderia. O presidente da Câmara sanciona o projeto, né? Porque isso é uma prerrogativa, quando é vetado pelo prefeito. Derrubaram o veto. Derrubaram o veto e o prefeito tem que sancionar. O prefeito não sancionando não é prerrogativa do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, eu quero até pegar para quem que é o Zé Nunes Pereira. Zé Nunes Pereira, vereador, sanciona o projeto onde denomina Estádio Municipal Plínio Marim. Quando da construção, em 2015, da arena, o vereador Osmair Ferrari, a quem eu devo muita gentileza, ele reconhecendo a história, reconhecendo tudo isso, que muita gente não sabe. Né? Porque aí tinha que passar de novo para a Câmara, porque era outro estádio. Exatamente, outro endereço, né? Outro endereço. Então, ele até pela família Ferrari, aqui de Votuporanga, né? Pela tradição, pela saber das coisas, ele então denomina Arena Plínio Marim. Né? Até ficou na dúvida se era Arena Municipal Plínio Marim ou Arena Plínio Marim. Optaram por Arena Plínio Marim e reconhecer tudo o que fez lá frente, quando o meu avô constrói o estádio, aí depois, em 69, reconstrói o estádio. Então, todo esse esforço, todo esse detalhe e respeitar a tradição, acho que por isso que foi merecido, reconheço toda a Câmara, foi por unanimidade, não deu polêmica dessa vez, da anterior tinha dado, e o vereador Osmar Ferrari fez essa
essa honra à tradição e à história de Votuporanga. Mas na época o Luiz Dearo fez isso como precaução jurídica. Sim, normal. Foi de muita polêmica. Não foi, não era divergência política, não é nada. Foi de muita polêmica. Se pode, se não pode, se pode, não pode. Então, se cabe já que o prefeito pode ser punido, então o presidente da Câmara foi lá e sacramentou. Agora... Então o estádio já teve 3 nomes, né? Só que manteve as 3 vezes, manteve Plínio Marim. Estádio Plínio Marim, Estádio Municipal Plínio Marim e Arena Plínio Marim. Agora, né, o Marcelo, era mais ou menos que lógico, a Arena ser Plínio Marim, né? Sim, pelo menos quando foi feita por um prefeito visionário, e visionário é diferente de sonhador, né? Sim. O Júnior Marão, ele não é sonhador, que sonhador é aquele cara que sonha, mas não executa. Ele é visionário, ele enxerga o que ninguém enxerga vai lá e faz, né? Então, o Júnior Marão fez uma arena moderníssima para o futuro, com todas as condições de atendimento às normas vigentes, de Federação Paulista, de FIFA, né? Imaginando um grande time, e respeitou a história, que ele que sanciona o projeto de Arena Plínio Marim. Porque... E quando da venda... Não, porque a venda foi uma polêmica, né? Vamos voltar um pouquinho. Sim. A polêmica. A venda foi uma polêmica. Não, porque eu gosto do estádio aqui. Teve gente que foi em casa. Essas pessoas, não vou falar o nome por elegância. O cara foi em casa, bateu palma lá, senhor, eu acho que não devia vender o campo, né? Aquilo é a história de Votuporanga. Eu sinto o cheiro de pipoca quando passo lá em frente. Não, até hoje. Na manhã de domingo, né? Aí eu falei assim, o Júnior Marão não faz coisa mal feita. Ele é igual ao meu avô, é caprichoso. Ele vai fazer melhor, né? E vai honrar a história com o mesmo nome. Vai mais conforto, menos interferência na vida das pessoas, porque um estádio de futebol causa interferência na vida das pessoas no centro da cidade. Antigamente era bom, no fundo não tinha nada. Hoje tem cidade espalhamada, questão do trânsito, né? Que antigamente tinha pouco, hoje interferência é demais. Então causa impacto na vida das pessoas, né? É que a gente, o Marcelo... a gente gosta da tradição. A gente tem aquela... Eu lembro que a gente entrava naquele... Eu ia no Pela Porco lá. Tomava aquele sal, a gente ia ali, passava... Ou então, o meu cunhado, Adalto Lupo, morava no fundo e tinha um pé de amora. Morava na Mato Grosso ali, na Mato Grosso, né? E aí fazia funda. Se vocês colocaram a escada, você assistia o jogo ali? Não, a gente assistia no pé de amora. Tinha um pé de amora, a gente sentava lá, tinha uma meia dúzia, cada um tinha o seu lugarzinho. Já tinha o lugar certo, o camarote. Era um camarote. Então, quer dizer, existia uma certa... essa nostalgia, né? Sim, da gente, normal e aquele estádio. Tranquilo, né? Eu sentia um jogador profissional quando eu entrava naquele túnel. E outra coisa, tinha um campeonato amador. Sim, nós jogávamos lá, né? Eu joguei lá. E era preliminar. Então a gente jogava com torcida. Porque os caras iam lá ver a Votuporanguense e via os times, que tinham os timaços, né? Então isso tudo fica dentro da gente, né? Então, tinha a Paixão de Cristo. Tinha de banda de escola, fanfarra. Shows, né? O show da Vanusa foi lá, do Carequinha. E, se eu não me engano, foi o show da Vanusa, cara. Choveu. E aí tiveram que adiar para outro dia de manhã, e aí um domingo de manhã. Então, a Vanusa fez show lá. Tinha concurso de banda de fanfarra, né? Era uma coisa. Marcelão, estamos chegando no finalzinho. Você quer colocar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa do teu avô que nós não falamos? Não, eu colocar o seguinte, eu me sinto muito honrado como neto. Eu, a Mônica, a Melina, minhas irmãs, né? A Manuela não conheceu meu avô, ela nasceu depois, que ele já tinha morrido. Eu, em particular, adoro comunicação e futebol. Ele fala assim, eu gosto de esporte, mas futebol é uma coisa apaixonante e é diferente. Acho que o brasileiro tem isso. E foi as duas herdadas pelo meu avô Plínio Marim, né? Então eu sou muito grato a isso, né? A paixão do futebol que ele passou para toda a Votuporanga, ele passou para mim também. Né? E aí uma paixão também, né? A paixão por Votuporanga. Ele era completamente apaixonado por Votuporanga. Um homem que gostava de bons carros, né? Ele teve 3 Mercedes-Benz, né? Então ele sempre gostava nos carrão bacana e tal. Sempre de terno, sempre muito elegante, né? Essa parte eu não herdei. Eu sou muito relaxado. Eu sou mais... Aí nessa parte eu sou o Dr. Jamila. É coisa minha ou ele andava muito de branco? Gostava de mais claro, branco, tá? Mais claro, tá? Por causa do calor.
Porque ele gostava de terno, então calor, então era creme, branco, você vê pelas fotos. Só que as ruas tudo sem asfalto. Era mais difícil, né? Marcelo, agora eu vou pedir a sua ajuda para a gente trazer a filha do Carlos Márcio. A gente vai mandar para a Márcia Cristina ver se ela vem aqui falar com a gente. Para ela ver, porque eu queria muito falar do Carlos Márcio, porque ele era um apaixonado pelo futebol, pela Votuporanguense. Ele tinha uma paixão que era um negócio... Tem uma história que eu adoro dele, que a Votuporanguense naquele ano, ela ia ganhar um troféu da Federação de time invicto. Bastava empatar ou ganhar o último jogo, era fora de casa, mas era com lanterna da competição, né? E se a gente empatasse ou ganhasse, ganhava o troféu. A gente superava o Corinthians, apesar de estar em outra divisão, mas a federação dava um troféu de maior jogos invictos. E ele gostava de ganhar, tanto é que ele era apostador de loteria esportiva, Mega Sena, ele era um grande apostador. E foi lá com o time, ele não tinha dúvida que a gente ia vencer o jogo, né? Era um lanterna, o último jogo e tal, e nós conseguimos perder. Era um jogo à noite, ele deixou a turma sem jantar. Ele veio de ônibus, doutor Carlos, para pra gente, comer, vai ficar sem janta. E só não vai voltar a pé porque é muito longe. Não ia voltar a pé. Vocês deixaram eu perder o título do time invicto. Então, era um grande personagem do futebol. Tem muita história boa do Carlos Márcio. Bom, futebol de Votuporanga tem cada história. O Célio Honório foi em Lins. O Célio Honório foi em Lins comprar um jogo. Que é para Votuporanguense não cair. Eles acertaram o valor, aí o Célio queria dar um cheque pré-datado. Mas depois você tá louco, nem cheque eu aceito. O Votuporanga tem muita história. O alemão da Peter Pan me contou que... Tava junto. Ele me contou de que a Votuporanguense precisava ganhar aqui e o time de lá ganhar. O time de lá ganhou 2-0 no primeiro tempo e a Votuporanguense perdeu de 3 aqui, eles pegaram e foram embora antes de acabar o jogo. Não precisava pagar nada. A gente não fez essa parte aqui. Eles estavam lá. Eles estavam lá. Não. No rádio eles ouviram aqui e falaram, vamos embora disso aqui. Porque o alemão era o braço direito do Célio Honório. Inclusive eu quero trazer o Célio Honório para cá. Vamos ver se ele conta. O Célio Honório tem muita história. Marcelo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, de coração. TV Unifev, eu sempre vou defender isso, é a cara de Votuporanga, né? Aqui é como se a gente estivesse conversando com o vizinho, conversando com o amigo, né? Estou conversando com o amigo, mas com os nossos amigos de casa. Aqui a gente se sente à vontade de falar o que é nosso, né? Que talvez não tenha interesse nenhum para quem mora em outras cidades, mas para nós é muito bacana. É importante. Falou, muito obrigado. Bem, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. E na próxima semana nós temos mais um novo convidado. E eu o convido para estar conosco. E lembrando que se você quiser assistir os programas que já foram, só entrar no YouTube. Baú de Votu. Lá estão todas as entrevistas, tá? Muito obrigado e até a semana que vem.